Crianças acima do peso, meninos rebeldes, birrentos, crianças com medo de tudo. Por que as crianças atuais estão tão problemáticas? A resposta é muito simples, mas um pouco dolorida. E eu vou lhe mostrar aqui. Se você tem estômago para ouvir a verdade, fique até o final do vídeo. Agora, se você quer se sentir bem consigo mesmo, dando um monte de desculpa para os seus problemas, o problema do seu filho, aí mude de vídeo. É sério, muda. Ora, neste vídeo, você vai perceber os seus erros. E você vai continuar se enganando se você quiser. Porém, se você quiser ajudar o seu filho, continue nesse vídeo, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Eu quero começar este vídeo com um relato de uma psicóloga que me enviou a seguinte mensagem. Pastor, eu sou psicóloga e atendo crianças e adolescentes. Com minha prática e estudo, vejo como que a base para os transtornos psicológicos são a ausência e participação dos pais na vida dos filhos. A escola como um agravante nesses transtornos. O meu trabalho é resgatar essas famílias, mas os pais são resistentes, preferem um diagnóstico e um remédio para justificar a negligência. São poucos que entendem a sua função na vida dos filhos e se responsabilizam. Veja o relato deste outro psicólogo. Atendo crianças e adolescentes no consultório. Vejo muitos pais querendo enquadrar seus filhos em algum diagnóstico específico. É impressionante como as pessoas gostam de ter um rótulo que justifique toda uma vida desordenada. Ora, aqui nós temos dois psicólogos sensatos, mas a própria psicologia não é nada sensata e está sempre muito disposta a dar o que os seus clientes, os pais, querem. Um diagnóstico de síndrome e doença sobre os seus filhos, para que o pai não precise assumir a responsabilidade por seus atos. Eliane Brum escreveu um artigo, um ótimo artigo, falando sobre o DSM-5. O DSM é conhecido como a Bíblia da psiquiatria, da psicologia. É este manual que classifica o que eles chamam de doenças mentais, transtornos e síndromes. O nome do artigo da Eliane é Acordei Doente Mental. É claro que ela está sendo sarcástica, fazendo uma crítica ao fato de que, de acordo com a psiquiatria, quase tudo hoje é descrito como síndrome, transtorno, doença. Você tem dificuldade para se desfazer de alguns objetos? O DSM-5, a psicologia, diz que você é doente, você tem distúrbio de hoarding. Ela brinca, sou assolada por uma enorme dificuldade de botar coisas para fora, de bloquinhos de entrevistas dos anos 90 a sapatos imprestáveis para o uso, o que resulta em acúmulos de caixas pelo apartamento. Remédio para mim! Alan Francis, que dirigiu durante anos o DSM, também é um crítico ferrenho do DSM-5. Em entrevista ao El País, ele disse o seguinte: transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Na entrevista, ele fala sobre a pressão da indústria farmacêutica para classificar tudo como doença. Claro, se eu estou vendendo remédio, é interessante que todo mundo seja doente. Afinal, se há 30 doenças, há 30 maneiras de lucrar. Se há 300 doenças, há 300 maneiras de lucrar, de vender remédio. Diante dessa afirmação de Allen, a entrevistadora perguntou a ele: seremos todos considerados doentes mentais, então? Algo assim, retrucou ele. E o pior, as pessoas amam isso. E eu explico. Se eu estou caminhando na rua, vagarosamente, atrapalhando o fluxo das pessoas que vêm atrás de mim, eu sou um estorvo, eu estou atrapalhando as pessoas. Mas se eu ouvir alguém gritar, sai daí, seu ledo, e eu então retruco a ela, eu tenho uma deficiência em uma das minhas pernas. De estorvo, que precisa ser criticado, eu me torno uma pessoa que necessita de compaixão e não sou mais responsável pelo meu andar vagaroso. O problema é que, em relação às ditas doenças mentais, a maioria não está doente. A classificação doente, portador de síndrome ou de transtorno, muda tudo. Eu não tenho mais responsabilidade. Afinal, por exemplo, eu não escolho ter câncer. É isso que a psicologia tem feito, ao classificar todo mundo como doente. Ninguém mais tem responsabilidade por nada. E é essa a crítica que o médico Theodore Dalrymple faz à psicologia em seu livro Evasivas Admiráveis. Evasiva é fuga. O que ele quer dizer é o seguinte, com o título do seu livro, e é visto em inúmeros exemplos ao longo de sua obra. O que ele está dizendo é: a psicologia tem fornecido aos homens fugas admiráveis
para a sua responsabilidade. Eles estão fugindo de seus erros. Vamos dar um exemplo, TDAH, o déficit de atenção. Mas há muita gente falando que o TDAH é uma doença inventada. Veja, nesta matéria aqui publicada pelo Globo, eles dizem o seguinte: pouco antes de morrer este ano, Leon Eisenberg, um dos papas da psiquiatria infantil, engrossou este coro ao afirmar que o TDAH era uma doença fabricada. Veja o que o Dr. Richard Saul, médico com mais de 50 anos de experiência em neurologia comportamental, disse: com base em décadas de tratamento de pacientes, passei a acreditar que o TDAH, como atualmente definido pelo DSM e entendido na imaginação do público, não existe. E mesmo para aqueles que discordam do Dr. Leon ou do Dr. Richard e pessoas que consideram o TDAH é uma doença, mesmo para esses, há um reconhecimento de que há muita gente sendo diagnosticada com esse transtorno, mas de fato não tem transtorno coisa alguma. Kate Connors, um dos maiores especialistas no tema, afirma que há um excesso de diagnósticos e prescrição de remédios. Ele resumiu assim esse negócio de classificar todo mundo com déficit de atenção. É um desastre nacional de perigosas proporções. Mas há casos em que realmente algumas crianças, não tanto como eles querem afirmar, em que algumas crianças realmente possuem alguma limitação. Na minha igreja, por exemplo, eu vejo isso em algumas crianças. Não muitas, mas vejo. Mas as mães não usam as limitações de seus filhos como desculpas para se acomodarem. Elas tentam, com os recursos que têm, de acordo com as limitações dos seus filhos, elas têm tentado elevar ao máximo o potencial de seus filhos. Elas têm tentado fazer o seguinte, de acordo com os talentos deles, de acordo com o potencial deles. Eu quero que eles possam fazer o máximo de acordo com o seu potencial. Na minha igreja, por exemplo, há uma criança que foi diagnosticada com autismo. A mãe me conta como que o menino ele era. Como fazer coisas simples, como tirar da fralda, foi extremamente complicado. Mas a mãe reconheceu as limitações de seu filho e ela fez o melhor que ela pôde. Qual foi o resultado? O menino avançou muito e se formou ainda e se tornou orador de sua turma. Aos 7 anos, ele não falava. Aos 13, ele se tornou orador de sua turma. No meu curso, A Culpa é de Meu Corpo, essa irmã vai contar um pouquinho do relato de como ela fez, o que aconteceu. E ela vai dizer o seguinte, olha, tudo mudou quando a gente veio para a igreja. Déficit de atenção. Primeiro que muitas crianças não têm déficit de nada. Crianças são agitadas mesmo, mas muitas realmente não estão agindo normalmente. Mas você espera o quê? Os pais não estão nem aí para as crianças ficam o dia inteiro nas telas e são exigidas a ficar 5 horas sentadas numa sala de aula com aulas maçantes, sem nenhuma conexão com a vida delas. Meu amigo, até eu ficaria agitado num contexto desse. Mais presença dos pais, menos telas, mais natureza, mais exercício físico. Faz isso com seus filhos e veja, se não vai sumir boa parte dessa agitação que ele tem. E na realidade, um pouco de agitação... Gente, crianças estão vivas, elas são cheias de energia. É óbvio que elas são agitadas. Agora, tudo isso que eu acabei de falar aqui, essas mudanças que eu acabei de falar, isso implicaria mudanças drásticas na vida dos pais. Implicaria, em alguns casos, até em renúncia de emprego. Isso custa. É mais barato comprar Ritalina e dar para os nossos filhos. Veja este relato de uma mãe. Hoje, quando fui pegar meu filho na escola às 18h30, tinha um menino lá de 2 anos. E a secretária disse que ele chegava às 7 da manhã. O menino estava enjoadinho e muito provavelmente por conta do cansaço de ficar 12 horas numa escola com estranhos. Fui embora e os pais não tinham chegado ainda. Depois não entende porque a criança é rebelde, tem problemas, é ansiosa. Depois paga de boa mãe. Mas eu dou tudo, eu não entendo. E aí, como não querem mudar isso, preferem levar a criança ao psicólogo, classificar a criança com algum distúrbio para esconder os nossos erros, como disse o próprio psicólogo que eu citei há pouco. Olha, os meus filhos, eles são crianças normais, pecadores. Já pecaram contra eles, outras pessoas já fizeram maldade contra eles também já pecaram contra outros. Uma certa vez, um irmão de nossa igreja relatou algo de um dos meus filhos. Houve um conflito entre eles e o irmão disse, teve um conflito entre os dois aqui. O irmão foi muito generoso, tão bonzinho, quis retratar o filho dele, que o filho dele também estava errado. Mas conforme ele foi contando a história, aquilo que havia acontecido, eu disse, não, a sua criança, o seu filho não fez nada de errado. A minha criança é que estava totalmente errada. Essa foi a conclusão que eu tive de acordo ali com o relato deles. E mais, eu me vi na atitude de um dos meus filhos. Percebe quão cruel, quão doído é para o nosso ego, para o ego de um pastor dizer, meu filho, somente o meu filho está errado. E esse erro tem muito a ver comigo. Percebe quão dolorido é isso? Não é mais fácil dizer que o culpado era o outro, que o meu filho é um anjo,
Como muitos fazem, que o meu filho tem uma espécie de transtorno, doença, pois aí a responsabilidade, a minha e a do meu filho, somem. Meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, será lançado dia 8 de novembro, às 19 horas. Eu tenho certeza que essa escravidão que você tem vivido, que você não tem conseguido ajudar os seus filhos, eu tenho certeza que isso vai acabar. Se você está vendo esse vídeo e a live já aconteceu, o curso está disponível, o link está aqui na descrição. Para você que ainda está vendo pela primeira vez, dia 8 de novembro, lançamento do meu curso A Culpa é do Meu Corpo, autismo, TDAH, depressão, ansiedade, as ditas doenças mentais, tudo isso a gente vai abordar à luz da Bíblia. Deus abençoe, até lá!